Fala, meu E amigo. aí, Fabiano, tudo bom, querido? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu arrumar aqui. E aí, tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Alegria recebê-lo novamente aqui no canal, viu? Seja bem-vindo, aqui é sua casa também. Ah, o prazer é meu, querido. Prazer é meu, sempre. Que bom. E sem mais delongas, todos nós conhecemos aqui o Bernardo, os nossos seguidores já têm essa familiaridade com ele, porque a grande maioria, eu acho que uma boa parte que nos segue também segue o Bernardo, acompanha o trabalho dele, nós também divulgamos muito o trabalho do Bernardo, que é fundamental para a nossa fé católica aqui no Brasil, eu faço questão de ressaltar isso, né, porque ele não só denuncia, mas ele também traz formação, ele também traz a informação e nos prepara para sermos católicos melhores. Você já deve conhecer também a plataforma O Bom Combate, o Invencível, e todos os vídeos que ele faz lá na plataforma do YouTube e também aqui no Instagram. É um trabalho magnífico. Bernardo, é gratidão a você, né, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Muito obrigado. Eu faço questão de ressaltar isso no começo dessa live, tá certo? E vamos falar hoje, né, sobre um tema recorrente já, mas que precisa ser aprofundado. Olha aí, ecologia integral. Meus irmãos, como eu dizia no começo, Bernardo, o texto desse ano não é só ruim, não, ele é muito ruim. Muito ruim. Mas, como o Bernardo, essa semana ele abriu uma caixinha de perguntas onde ele falou muito sobre essa questão da ecoteologia. E ele trouxe um aspecto muito importante, né? A política e a confusão que esse tema traz. Então, Bernardo, nós vamos começar a nossa live você nos explicando o que é essa ecoteologia. Porque a gente fala de teologia da libertação, o grito do pobre, o pobre como lugar teológico, mas agora a coisa mudou. Agora é uma ecologia verde, é o grito da terra, né? É a terra como lugar teológico. Meu Deus do céu, o que é essa ecoteologia, Bernardo? Porque muitas pessoas veem o fenômeno da campanha da fraternidade, mas elas precisam entender a fundo o que é essa espécie de teologia, o que é essa nuance e o que ela pode nos trazer de ruim. Sim, sim. Tudo bom, olha, Fabiano, quero agradecer o seu convite. Eu estou rindo aqui, porque toda vez que fala grito da terra, né? Assim, o pobre gritar faz até algum sentido, né? Eu tô com fome e É, tal, não sei o quê. Agora, a terra gritar para mim já é assim é a epítome da confusão, né? sim. E é o seguinte, a ecoteologia ela é um negócio meio complicado, porque é, ela começa como uma resposta, na verdade, Fabiano, é, de um artigo que foi escrito, eu acho que em 1967, deixa eu ver aqui. Eu até tinha separado. 67. De um artigo publicado em 67 pelo. O nome dele é ruim de falar, é Lynn White Jr. Lynn é Lynn, White, que nem branco, né? Sim. White Jr. E o Lynn White Jr., ele era morreu acho que em 87, 88. Ele era um, um escritor que escrevia muito sobre ciência, tecnologia, ganhou até uns prêmios, ganhou o prêmio da Pfizer. Ele era muito influente em várias universidades dos Estados Unidos. E em maio de 1967, ele publica um artigo na revista Science, intitulado, olha só, As Raízes Históricas da Nossa Crise Ecológica, em 67. A gente tem que lembrar que em 67, qual que era a preocupação do mundo? A preocupação do mundo era a crise de mísseis em Cuba, entendeu? Era o comunismo startando em outros lugares da América Latina, né? A União Soviética, era a Guerra Fria, era aquela coisa toda, né? A iminência do ataque nuclear, o relógio do apocalipse, era toda aquela coisa. Sim. E no âmbito eclesiástico, além dessas preocupações normais, em 67 nós estávamos ali no apagar das luzes do Concílio Vaticano II. Tinha acabado de acabar 2 anos antes. Então a igreja só falava, né, pelo menos a mídia, né, só se falava de adornamento, né, de adornamento. Sim. Vamos atualizar, vamos melhorar a igreja, vamos abrir tudo, agora ninguém precisa ser padre, né? E até estou lendo um livro excelente sobre isso, que foi recém-publicado pela Edições Cristo Rei, do Carlos Alberto Saccheri, que é um tomista argentino, chamado Igreja Clandestina. Esse livro foi Ó, escrito aqui no final dos anos 60, tá?
É excelente, eu recomendo todos aqui. Entrem lá, Edições Cristo Rei do Guilherme A Ferreira. Igreja Clandestina. A igreja clandestina não é aquela que a gente pensa que existe na China, né? Sim, sim. Aqui ele se refere à igreja clandestina como uma igreja paralela, né? Como o pessoal da teologia da libertação. Então, vamos dizer, a igreja estava preocupada com várias coisas. E aí, justamente nesse ano, esse Lynn White Jr. solta esse artigo na Science, que sempre foi uma revista muito lida, muito famosa, muito respeitada. É um artigo bombástico, porque para dar a explicação das raízes históricas da crise ecológica, ele não vai buscar causas antropogênicas, ou seja, causadas pelo homem, não vai buscar causas econômicas, ainda que ele trate disso, que é a visão mais ecossocialista, por exemplo, nesse livro aqui do Michel Lovy, que é brasileiro, que é o ecossocialismo. Aqui é uma base basicamente econômica. Se você for ver esse livro do Hugo Asman aqui, que é o pai da teologia da libertação, junto com o Gustavo Gutierrez, nesse livro aqui de 91, antes da COP 92 no Rio, ele escreve esse livro e tem o segundo terço do livro é sobre a questão ecológica. Depois eu vou falar o que ele fala aqui, que é bem interessante. Mas todos eles abordando o aspecto econômico. Mas o Lynn White Jr., ele vai por outro lado. Ele diz assim, olha, a raiz da nossa crise ecológica está no comportamento do homem em relação ao mundo. E as pessoas agem em relação ao ambiente, seja ele, né, imediato ou de forma macro, por meio das empresas, das ações políticas, militares, territoriais, fronteiriças, etc., também com base na cosmovisão dominante, né? Ou seja, na visão de mundo dominante. Ele diz, ainda que a gente esteja vivendo numa era, segundo ele, pós-cristã, e podemos dizer que sim, né? Anos 67, o mundo não é tão cristão quanto no começo do século. Sim. Ainda que isso seja verdade numa era pós-cristã, existe no substrato da nossa consciência, vamos dizer assim, no nosso subconsciente, talvez, ou seja, um fundo, uma estrutura da nossa mente, os medievais diriam a forma-mentes, né? Aquilo que estrutura o nosso modo de pensar, que são dois princípios herdados do judaico-cristianismo, né? Nós herdamos do judaísmo e levamos à frente essa verdade de fé pela Igreja Católica e propagamos isso no Ocidente. Quais são essas duas verdades? Essas duas verdades são o homem é um ser diferente da natureza, ainda que seja feito dela. E, portanto, como ele tem imagem e semelhança de Deus, ele é diferente de toda a criação. Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, existe uma unidade e uma integração do homem com a natureza? Existe. Porém, o homem recebeu este salto qualitativo divino quando recebeu o sopro, né? Em que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, prefigurando também o próprio Deus que se tornaria homem, né? Que é a inversão. Deus faz o homem, depois Deus se faz homem. Se torna homem. Então, essa é a primeira concepção que ele diz que está no fundo da nossa mente, que nós somos seres diferentes, que nós não somos, por exemplo, que ele acha que isso é um pecado meio do especicismo, né? Que aquele estudioso de ética lá de Princeton, como é o nome dele, aquele abortista, me esqueci o nome dele agora, Peter Singer. O Peter Singer fala de especismo, né? Por exemplo, se você tiver um trem e ele tiver dois caminhos para seguir, um tiver um bebê e outro tiver 30 porcos, você tem que matar o bebê, porque 30 porcos valem mais do que o bebê, porque vida é vida, não importa o ser, né? Então, você não pode querer salvar a criança em prol de 30 porcos, porque isso seria especicismo, ou seja, seria fazer preconceito, diferenciação de valor por espécies, que na verdade são só seres diferentes, né? Mas não tem graus, né, diferentes. Bom, então não existe hierarquia do ser, como diria São Tomás, né? Mineral, vegetal, animal, angélico, divino e tal. Não tem. É tudo igual. Então a primeira concepção é essa. O homem é um ser natural, mas ele tem uma qualidade diferente da natureza. E a segunda concepção é o domínio, de que Deus deu a terra, os seres e tudo mais aos homens, né? E isso está simbolizado em dois atos, naquele que Deus diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e
dominai sobre ela. Esse é o problema, dominai sobre ela. E aí, então, depois, não só sobre a terra, mas também sobre os animais. Deus diz lá todos os animais. E, por fim, para coroar esse domínio, Deus dá a Adão a prerrogativa de nomear. E quando você nomeia, dá o nome a alguém, você imprime a sua autoridade nela. Né? Você imprime a sua identidade. Né? Você imprime uma submissão quando você dá o nome. Então, ele fala, olha, em White Jr. diz, essas duas coisas, de que o homem é natural, mas é diferente porque é mais semelhante de Deus, que ele recebeu o domínio sobre a terra, é o que estrutura a nossa ideia de que a gente pode fazer o que quiser com a natureza. E essa é a raiz de todos os problemas que nós temos. Portanto, qual que é a tese final dele? Abaixo o cristianismo. Ou seja, o que nos impede de chegar ao cume da harmonia com a natureza é a fé cristã. E se você pega esse livro... Ah, não está aqui na minha... Está lá na sala. Mas se você pega aquele livro do Pascal Bernard chamado Império Ecológico... Aliás, eu usei esse livro para basear a minha análise da campanha da fraternidade, que inclusive eu lancei hoje. Tá? O link está na descrição da minha bio. Show. Quem quiser, a gente está fazendo, dessa vez a gente está, como eu gastei muito tempo, muito estudo, eu tive que ler 550 páginas, cara, disso aqui. Você tem noção? Ô, penitência. Terço ecológico. Então, assim, a gente está fazendo um valor módico, quase de custo, de R$37. Aí você vai ganhar a minha aula de 2 horas, ela vai pedrada sobre isso aqui, e mais eu acho que vai um PDF também junto com o resumo da aula. Tá bem interessante, tá muito boa, acho que é a melhor crítica que eu já fiz. A gente lançou agora à noite. Então, é o seguinte. Então, ele cria isso, e isso causa um bafafá. E essa perspectiva começa a seduzir certos setores políticos. Principalmente, Fabiano, aqueles ligados ao que a gente chamaria ao que o Olavo, né, chamaria de bloco globalista, a elite econômica ocidental. O que eu estou falando? Comissão Trilateral, Clube de Roma, Fórum Econômico Mundial, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Clube de Bilderberg, etc. E tal. A elite do Ocidente, né, os tecnocratas. Eles viram nessa tese algo muito interessante. Tanto que depois você vai ver, e isso o Pascal Bernard coloca muito bem no seu livro, a reverberação dessas teses do Lynn White nesses meios. Você vai ver declarações de pessoas que participaram do Clube de Roma e tantos outros falando expressamente: nós precisamos acabar com o cristianismo porque ele é a origem do antropocentrismo e a gente precisa de um biocentrismo, ou seja, não é o homem no centro, ou seja, a gente não está no Renascimento mais, no século XV. Sim. Agora é o biocentrismo, é a terra, é tudo no centro, menos o homem e Deus, né? Então, nós precisamos de uma nova espiritualidade ecológica. Então, aí começam esses movimentos, esses bilionários darem dinheiro para esses grupos neopagãos aí ajudarem a tentar criar uma religião meio que universal ligada à Terra, né? Isso está bem expresso naquele livro do Li Pen, A Falsa Aurora. Então, a ecoteologia surge no começo como uma espécie de reação a esse movimento, entendeu, Fabiano? Como uma resposta. Tanto que quando você vê esse livro do Hugo Asman dos anos 90, que é cerca de 15 anos depois do início dessa confusão, que ela ganha talvez o seu primeiro impulso na primeira COP que teve em 72 ou 76, não me lembro, na Noruega. Ela ganha daí bastante expressão, mas o ápice das publicações cristãs, assim, quando começou a coisa acontecer mesmo, sobre ecologia, no final dos anos 80. Então, dos anos 85, é ali que começa a coisa, para nos anos 90 ela estourar, junto com a Carta da Terra, que é citada aqui nesse texto, a infame Carta da Terra, e também com a Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil. E o interessante é que a gente vai ver que todo o pano de fundo deles, a preocupação final deles, é essa que nós temos agora. Ou seja, como é que a gente vai mudar o jeito do homem de ser? E isso está aqui. Aqui está dizendo que a conversão ecológica é mudar a nossa forma de agir e ser no mundo. Ou seja, eles não estão querendo
que a gente se converta para Deus para nos parecermos com Cristo, né? Imitate-se o Cristo, que dizia Tomás Kempis. Não, nós não temos que nos conformar a Cristo, como pedia São Paulo. Não, nós não temos que ser alter Cristo, ou o outro Cristo, como era São Francisco de Assis. Não, entendeu? Nós temos que mudar a nossa consciência, nosso modo de agir no mundo. Porque, como diz o documento da CNBB, ou nós fazemos isso agora, né? Ou vai sucumbir. Se você pegar aqui no ponto número 31, ele citando a Carta da Terra, olha o que eles dizem aqui, que interessante. No ano 2000, a Carta da Terra já convocava uma união em favor do planeta, perante a gravidade da situação socioambiental. A escolha é nossa, formar uma aliança global, olha isso, para cuidar da Terra, uns dos outros, ou arriscar nossa destruição e diversidade da vida. Os nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Então, a CNBB está endossando o pedido de um governo global. Porque como é que você vai ter uma administração de problemas ambientais globais sem um governo e uma administração que possa gerir isso de forma integrada? Sim. E isso vai ser abraçado conjuntamente, não só pela elite econômica ocidental, como também pelo bloco russo-chinês, na pessoa do senhor Mikhail Gorbachev, que foi quem fez a perestroika e a glasnost, né? A abertura e a transparência da Rússia de 89 a 92. E ele é um dos autores da Carta da Terra, junto com o senhor Maurice Strong, que era o homem do globalismo da ONU, o cara que criou a primeira COP, né? A primeira Conferência do Clima. Ele que enriqueceu com petróleo e gás, era o homem que pedia a descarbonização do mundo. Um canalha, como todos esses que promovem essa ideologia, né? Com cara, né, de teologia. Então, veja, a ecoteologia, no fundo, ela é diferente do que a igreja ensina a respeito de ecologia. A igreja, quando fala de ecologia, e sempre falou, olha, até no Antigo Testamento tem isso, a preocupação é sempre com uma mordomia responsável da natureza, sem fazer com que a natureza se anteponha ao homem. A natureza não pode ter supremacia, a natureza é para nos servir. Tanto que esse mundo um dia vai ser destruído, Deus não tem problema com isso. Né? Deus seca a figueira para mostrar uma parábola, né? Para mostrar o ensino, e faz o rio virar sangue, joga a praga do Egito, se bem que a CNBB diz que agora isso é mudança climática, né? Então, é uma teologia muito diferente, a ecoteologia, do que a igreja ensina. Porque ela quer que a nossa relação com Deus seja mediada pelo pensamento da Terra. Só que, gente, a Terra não é mediação. Quem é mediador é Cristo. Ele é o mediador de todas as coisas. Então, quando a ecologia vira um tema tão forte, uma teologia segunda vira uma teologia primeira, que é o que dizia o Clodovis Boff, a gente troca os bois pela carroça, entendeu? E dizia Leão XIII, né? A gente está colocando a rainha para servir a escrava, né? Exato. Então, nós não podemos trocar a ordem das coisas. Então, a ecoteologia se baseia nessa ideia de que a Terra está sofrendo, assim como os pobres antes eram explorados, agora a Terra está sendo explorada, ela é o grande pobre, isso é a tese do Leonardo Boff. Ela é a grande explorada e, no fim, o que ela precisa fazer é ser libertada. Libertada do quê? Do modo econômico, do modo de pensar, da religião que faz isso, das relações sociais, do jeito com que você consome. Gente, a CNBB chega a pedir aqui, inclusive, a redução da jornada de trabalho das pessoas. Exatamente. A redução do consumo. A redução do consumo de carne, de alimentos processados. Então, assim, é uma bagunça. Veja o trabalho que dá para eu me converter. Então, assim, antes, me converter significava ser santo, independentemente das circunstâncias. Não, agora, para ser santo, eu preciso tirar cada canudinho do nariz de cada tartaruga. Entendeu? Se eu jogar um papel de bala no chão, ou se eu não reciclar o meu lixo, será que é um pecado ecológico? E aí eu tenho que me confessar? Antibiótico e matar as bactérias do meu intestino, do meu estômago, do meu corpo? Será que eu estou cometendo um genocídio? Eu não sei, estou levando um absurdo aqui, é claro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eles transformaram a ecologia numa coisa
patética, tanto que quando você leu o texto, Fabiano, eu sei que você leu, eles pegam pais da igreja, textos das escrituras e tentam tirar a ecologia de onde não tem. Bernardo, Olha, esse é o ponto mais absurdo. não há twist carpado que faça aquilo. É o tempo, olha, é mais absurdo, mais absurdo. Como eu falei aqui no início, eu fiz uma live com o Tiago, do Católico de Verdade, analisando esse texto. E olha, você para ali, porque como é que você volta lá nos padres da igreja, aqueles que nortearam a nossa fé, que fundamentaram a nossa fé, eles iam falar de ecologia, eles chegam ao absurdo de citar um dos padres que falava que nós devíamos, como católicos, como cristãos, sermos astros luminosos, como as estrelas, e ele disse que ali ele estava enfatizando a natureza. Meu Deus, ele estava usando uma figura de linguagem, e ele não estava exaltando a natureza. E um ponto importante, Bernardo, que você citou, a questão de colocar a natureza acima do homem, e eu acho que até você já falou sobre isso também, em um dos seus Reels ou dos seus vídeos aqui no Instagram. Eles estão usando muito Bento XVI, falando que Bento XVI é o Papa Verde, que foi o Papa da Ecologia Integral, mas não foi isso não, porque eu tenho até uma citação dele aqui, na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2008, onde ele diz: o ser humano tem um primado de valor sobre toda a criação. Respeitar o ambiente não significa considerar a natureza material ou animal mais importante do que o homem. Olha o que Bento XVI falava. Sim. Né? Então, quando você pega a encíclica dele, Caritas in Veritate, ele aborda do 43 ao 52, acho, a questão ambiental. Mas, assim, da maneira mais óbvia e de bom senso que o ser humano tem que ter. Entendeu? Olha, eu não vou usar os recursos de maneira ineficiente, podendo fazer de maneira eficiente. Eu não vou degradar a natureza apenas para degradar. Se eu tiver uma opção menos degradável, eu vou fazer. Agora, se a vida, o bem-estar, a dignidade humana, o bem comum, a subsidiariedade, a solidariedade, né, estiverem em risco e eu precisar destruir o ambiente para isso, nós destruiremos, porque o ser humano tem um valor intrínseco que a natureza não tem, nenhum animal tem. Tanto que Deus manda matar animais para fazer sacrifício para ele. Exatamente. O centro do Antigo Testamento inteiro era o sacrifício de animais. Agora, isso é pecado ecológico? Ou seja, nós levaríamos todos os patriarcas da nossa fé a serem pecadores. Nossa Senhora levou pombinhos quando ela foi para a sua purificação, né? E para a circuncisão de Nosso Senhor. Levou pombinhos para serem mortos. Entende? Então, assim, e o que foi o dilúvio, Fabiano? Você pode me contar? Foi a destruição da terra inteira. Então, assim, ali mostra que, para Deus, tirar o homem do pecado vale destruir o mundo inteiro. Para salvar a alma do homem. Aquilo ali que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ali está Deus dizendo no dilúvio: eu prefiro destruir a minha criação inteira a perder o plano da salvação, a perder a salvação das pessoas. Deus está disposto a refazer o universo inteiro em prol da sua alma. Olha, ali foi em prol de 3, 6, 7, 8 pessoas, né? Os 3 filhos, mais as noras, né, de Noé, mais a esposa e ele. Exato. 8 pessoas. E ele destruiu tudo. Porque a alma importa mais do que tudo. Então, assim, a natureza é importante? Mas assim, não é tudo, não tem problema nenhum a gente usar responsavelmente. Exatamente. Agora, aqui não. Porque, assim, o problema é que eles usam uma verdade. Ou seja, existe abuso, existe poluição? Existe, Fabiano. Todo mundo sabe que existe. Claro. Você olha a China é o país que mais polui no mundo. Eu não vejo uma palavra desses bispos para falar da China. Não vejo uma palavra para botar o dedo na cara daqueles comunistas vagabundos. Falar da China. A China é que mais polui o mar. A China é que mais polui o ar. Tanto que em algumas cidades eles tiveram que colocar um sol artificial abaixo da poluição para as pessoas terem a sensação do sol.
porque não se vê o sol e o céu por causa da poluição. Eu não conheço cidade no Brasil que é assim. Nenhuma. Nem nos Estados Unidos, que é o grande Satã, né, aqui nessa história. Então, e quando você vai olhar a crítica que eles fazem, normalmente aqui no documento da CNBB, é o modelo econômico. É a forma de pensar em um modelo econômico. O modelo econômico, qual que é o modelo econômico, Fabiano? É o modelo econômico do mercado livre, do capitalismo, meu Deus do céu, que é o que deu prosperidade, riqueza e bem-estar para a enorme maioria da população. Aí não, eles querem o quê? Estabelecer um socialismo verde, que é, assim, é inaplicável. Mas como diria o Olavo, né? Na busca do impossível, eles fazem vários possíveis e vão transformando a nossa vida no inferno. Né? Exatamente. Bernardo, e como... Agora, como é que essas pessoas, como é que os bispos da CNBB têm coragem de defender um governo global assim na cara dura? Eu não consigo entender isso. E ninguém aponta o dedo. Exatamente. Pô, vocês estão defendendo o reino do anticristo assim, num documento público. No documento... O reino global, é isso? Um documento em última análise que beira o panteísmo, inclusive uma doutrina condenada pela igreja, né? E aqui eu faço até uma ressalva também, tem outra fala do Papa Bento XVI, em 2009, numa audiência geral, que ele falava da salvaguarda da criação. Ele diz, sentindo a comum responsabilidade pela criação, a igreja não apenas está comprometida em promover a defesa da terra, da água e do ar oferecidas pelo Criador a todos, mas, sobretudo, comprometer-se em proteger o homem contra a destruição de si mesmo. Ou seja, olha as palavras de Bento XVI como eram acertadas. Mas, Bernardo, tudo isso que você falou, como foi que a teologia da libertação pegou esse gancho de todos esses ditames ecológicos e transformou numa ecoteologia para aplicar, sendo que foi um dos temas mais tratados, não é isso? Nessas campanhas da fraternidade. É o tema mais tratado de todas as campanhas da fraternidade. Com esta campanha, é a 9ª vez que eles tratam desse assunto. É a 9ª vez. Então, você vê, é um negócio importante para eles. Sim. Né? Então, teve uma nos anos 70, depois todas basicamente dos anos 2000 para cá. Né? Ela surge... Eu, assim, quando você vai ver a bibliografia crítica disso, ela, como eu disse, começa ali no final dos anos. O primeiro livro tenha sido publicado pelo Jürgen Moltmann, que é um teólogo protestante, muito lido pela... Tem até algumas coisas boas que eu já li dele, mas normalmente ele é bem esquerdista. Que é um livro sobre Deus e a ecologia. Né? É um livro de 1985, publicado em Munique. Né? Chama-se Gott in der Schöpfung. E ele trata do assunto aqui, mas, vamos dizer assim, de uma maneira muito simbólica, etc. Ele não entra tanto nos assuntos. Né? Que essa é justamente a crítica que o Hugo Asman, que é um dos pais da teologia da libertação, faz a esse livro. E talvez quem tenha dado a melhor nota, vamos dizer assim, o melhor enquadramento para essa questão ecológica para a teologia da libertação foi o próprio Hugo Asman. Porque ele é uma figura desconhecida no meio católico. Quando se fala de teologia da libertação, todo mundo lembra do Boff, do Gutierrez, Frei Beto, etc. Mas ninguém lembra do Hugo Asman. O Hugo Asman é o cérebro por trás. Vamos dizer assim, ele é o mago, né, que age ali na sombra. Ele é o mágico de Oz, vamos dizer assim. Né? Ele que dá principalmente a linguagem e a estrutura da teologia da libertação. E quando se fala de questão ecológica, ele também faz isso. Né? Tanto que ele mostra que leu muito sobre o assunto, citando uma bibliografia imensa, num artigo muito curto, que ele fez aqui que na verdade foi apresentado num congresso promovido pelo CONIC, olha lá. Aí. Pelo CONIC, chama-se Consulta sobre a Amazônia, Belém do Pará, 8 a 11 de setembro de 1991. Então, era uma preparação de estudos para a ECO 92. Né? Então, o que eles percebem? Eles percebem o seguinte, olha, nós temos aqui uma oportunidade, que é o que, na verdade, o Gorbachev também percebeu. Nós temos aqui uma oportunidade única, porque o socialismo,
ele é uma solução para países que estão no regime capitalista, né? O Marx dizia isso, e a maioria dos teóricos concordam com isso. Ou seja, ela é uma solução que nós podemos aplicar em tese em países capitalistas, ainda que ele tenha funcionado, né, na União Soviética, que não era o regime capitalista, mas tudo bem. Agora nós temos uma coisa diferente. Com a ecologia, a gente não precisa apelar à condição de classe, à consciência de classe, à luta de classes, à dialética histórica. Não. Nós simplesmente apelamos, né, trocamos o operário ou o pobre, como queira na teologia da libertação, pela terra. O pobre é explorado, a terra é explorada. O operário é oprimido, a terra é oprimida. Aí entra todo aquele neopaganismo, do panteísmo, essa ideia da sacralidade da natureza, né? Mas é justamente a substituição de método teológico. Apenas eles trocam uma coisa pela outra. Como todo bom marxista faz com ideologia. Eles trocam sempre pela conveniência do momento. Só que, como eu estava dizendo, a diferença do ambientalismo para a questão marxista clássica entre classes econômicas é que o ecologismo oferece uma oportunidade de aplicação global. Por quê? Os problemas são globais. Sim. Em tese, se são verdade, né, eles são globais. Então, isto requer uma solução global. E a intenção do marxismo sempre foi criar um império global. Né? É aquilo que o Monsenhor Sanaúra denunciava, né, no livro dele. Poder global, religião universal. Pronto. Tá aí. Trabalhadores do mundo univos. Ali tá, vamos dizer assim, a síntese, né? Todo mundo unido contra o Satã, né? Agora é a mesma coisa. É todo mundo unido para salvar a Terra. O que a gente faz com quem não concordar? Bom, a gente taca um monte de burocracia, né? Contenção, etc e tal, e a gente aprendeu a fazer isso na pandemia, né? E aí com crédito social e etc e tal, a gente corta a vida do cidadão e vai sufocando ele até ele se converter ao nosso lado, ou então ele vai na bala, vive no ostracismo. Né? Só que ela não só tem alcance global no sentido de políticas globais e de uma aliança global, como pede a CNBB, mas também tem a possibilidade de interferir no mais íntimo da vida particular de cada cidadão. Porque pensa o seguinte, Fabiano, hoje em dia fala-se muito do crédito ou da pegada de carbono. Né? A pegada de carbono é o seu estilo de vida, quanto você consome, come, usa, viaja, etc. Tudo que você faz, compra, usa, descarta, etc., gera uma pegada de carbono. Quer dizer, tudo que você... Por exemplo, eu comprei aqui esse óculos. Para produzir esse acetato aqui e essa lente, né, e o metalzinho que está ali dentro, né, a mão de obra, etc., foi gasto energia, e energia vem das fontes, né, de produtoras de energia, mas também o plástico vem de combustível fóssil, etc. e tal. Então eu deixo, vamos dizer assim, a Terra menos feliz, harmonizada, né? menos vamos dizer assim, íntegra. Né? Eu maculei um pouquinho, né? Deixei uma pegadinha ao pegar esse óculos. Mas daí tem o livro, tem minha garrafinha Stanley aqui, tem sei lá mais o que, tem meu computador, tem a luz, tem aqui, né, lapiseira, papel, copo, tem um monte de coisa aqui. Tudo isso deixa uma pegada. Já existe essa conversa, se você for ver, por exemplo, as discussões do Fórum Econômico Mundial do Sr. Klaus Schwab, já existe discussões no seguinte sentido: olha, nós vamos estabelecer aqui, uma hora a gente vai chegar num cálculo exato, para dizer qual vai ser a pegada de carbono média das populações ali, né? E então você tem a pegada de carbono 100, né? Conforme você vai usando, tá? Se você usar muito, ou deixar muita pegada, né? Sim. Se você reduzir muito o seu crédito de carbono, você vai poder viajar, porque você já usou para comprar um carro. Você não vai poder viajar de avião, né? Tanto que eles estão começando a fazer isso. Você vai comprar passagem de avião, assim, deseja acrescentar mais R$40, né, para reduzir a sua pegada de carbono, tá lá. E se você comprar aquilo ou não comprar, está associado ao seu CPF. Nossa.
Então, em breve, eles vão integrar isso com o seu CPF, com o seu crédito social, com o crédito de carbono. E aí, como eles querem ligar tudo na internet, né? Ou seja, querem fazer aquilo que eles chamam de IoT, né? Internet of Things, a internet das coisas, ou seja, tudo vai estar conectado, absolutamente tudo, à internet. Se você mistura internet das coisas, 5G e inteligência artificial, você tem um sistema perfeito de controle social. Exatamente. E a China está sendo um modelo para isso, porque eles têm uma população massiva, um modelo em grande escala de aplicação do controle individual dos cidadãos. E não pense que as pessoas não gostam disso, não. A maioria da população gosta do crédito social por causa dos benefícios que ela corta, né? Então, ela está disposta a abrir mão da sua liberdade de consciência, etc. e tal, em prol da sua paz, prosperidade, etc. Né? O que é uma coisa absolutamente demoníaca. Né? Claro. Então, as pessoas vão aceitar isso no futuro. Marque as minhas palavras. Se isso chegar, as pessoas vão aceitar e vão querer. Meu Deus. É para isso que nós estamos encaminhando. E a CNBB, consciente ou não dessas coisas, ao pedir uma aliança global, a concordar com toda esta agenda, né? Ou seja, desta maneira, como eles fazem ridiculamente nesses textos, eles estão contribuindo para isso, Fabiano, no final das contas. Claro. Ou seja, é isso que está implícito ali de alguma maneira. E essa chancela da CNBB, ela acontece, ela já seria gravíssima em qualquer momento. Mas, sim, olha, você que está na live aqui, já temos um bom tempo de live, tudo isso que o Bernardo falou, vejam só, tudo isso sendo introduzido em um contexto quaresmal, onde nós devíamos estar... falando disso, mas... Né? Então, veja só com o que é que os nossos bispos, o que é que esses teólogos, o que é que esse pessoal da campanha está com a cabeça ocupada, em vez de estar preocupado com a salvação das almas, eles estão fazendo articulações que nem seriam próprias a este tempo, nem seria própria para tempo nenhum, né? Dado a gravidade do assunto, né? Exato. É absurdo. É absurdo, né? E aí vem com aqui, ó, a Amazônia, maior floresta tropical do mundo, ponto 21. É uma potência na recuperação de carbono. Olha, dá vontade de falar um palavrão aqui, viu, Fabiano? Mas assim, vou falar um palavrão bem grande, sabe? Teologia da libertação, isso é um palavrão. Não, sabe por quê? Da onde que a Amazônia recupera carbono, suas antas? A Amazônia, de dia, chupa o carbono, de noite ele emite carbono. É assim que a gente aprendeu na primeira série, um treco chamado fotossíntese. Puta merda! Falei um palavrão. Então, assim, desculpa, falei aqui, não aguentei. Mas veja só, a maior floresta tropical é uma potência de recuperação de carbono. O que é isso, cara? A gente sabe que o verdadeiro captador e reciclador de carbono são os oceanos, as algas dos oceanos, e não a Amazônia. Se está 5 minutos nesse assunto, você vai ver. Mas não. Aqui, Fabiano, eles chegam a atribuir, olha só, a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a mudança climática e o homem é culpado. Eles dizem que a seca no Nordeste, mesma coisa, mudança climática e nós somos os culpados. Né? E por último, eles tiveram a cara de pau de dizer que o Covid-19 foi causado pela mudança climática. Sim. E não apresenta uma prova, cara. Aí vem me dizer assim, ciências, porque o não sei o quê, blá, e aí tá bom, aí não tem uma nota de rodapé com um estudo. Aí eles querem ser respeitados, querem ser ouvidos, querem ser queridos. Ai, meu Deus, ai, os fiéis, ai, esse ataque da extrema-direita, como deu o chilique lá, o Dom Vicente. Sim. Querido, vocês escrevem uma porcaria deste texto, é uma porcaria, gente. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Vocês vão ter vergonha de publicar uma coisa assim. Ano passado foi uma vergonha com a amizade social. Esse ano, uma vergonha de novo. Qual vai ser a vergonha para o ano que vem? Exatamente. Interessante que lá assim, nos cara, eu fico pensando, São Boaventura, entendeu? São Roberto Bellarmino, São Bernardo de Claraval, Santo Agostinho, lendo isto lá do céu, rangendo os dentes. O pobrezinho do São Francisco, instrumentalizado
nessa campanha como se fosse um ativista ecológico. Um santo do porte de São Francisco de Assis sendo reduzido a isso já é uma aberração. E, ó, Bernardo, tem um ponto lá no final do texto. O Santo das Cruzadas. Tem um ponto lá no final, que são nos objetivos, no fazer, onde eles colocam que esse tema tem que ser abordado em grupos, em homilias, em textos, em folhetos, em cânticos. Ou seja, você já imaginou um sacerdote que você tem toda a liturgia quaresmal, que já é belíssima, como eu falei antes, a quaresma ela não necessita de adendo, ela já é por si mesma, porque a igreja a fez assim, né? Todo o mistério de Cristo ele já é por si mesmo. Mas já imaginou, em vez de abordar a beleza quaresmal, o padre vai fazer o esforço de falar de natureza, de falar de conversão ecológica. Gente, isso é absurdo. E tem um ponto que eu gostaria que o Bernardo comentasse, que para mim foi um dos pontos, foi até em uma das caixinhas que você respondeu, me chamou muita atenção. Até onde todo esse ecologismo, ele chega em um fim último no aborto, no descarte de vidas, porque Bento XVI, lá na Caritas in Veritate, ele fala, se não é respeitado o direito à vida e à morte natural, se tornam artificiais a concepção, a gestação e o nascimento do homem, se são sacrificados embriões humanos na pesquisa, a consciência comum acaba por perder o conceito de ecologia humana e, com ele, o de ecologia ambiental. É uma contradição pedir às novas gerações o respeito do ambiente natural, quando a educação e as leis não se ajudam a respeitar-se a si mesmas. Ou seja, Bento XVI já alerta para a questão do direito à vida, a morte natural, a concepção, a gestação e o nascimento do homem. Pode, Bernardo, em uma última análise, esse ecologismo apregoado chegar a essas vias? Claro. Veja, quando você centraliza demais a natureza, nela incluída o homem, como uma coisa só, sagrada, a ser preservada, né? E que nós temos de reorganizar o mundo inteiro em função disso, que, enfim, é isso que eles querem, você faz com que, basicamente, toda a nossa energia, porque é uma tarefa muito grande, né? Então, você faz com que toda a nossa energia seja focada em energia, eu digo, o que nós pensamos, trabalhamos, queremos, fazemos, produzimos, seja focalizado nessa direção, tudo se tenda para esta direção. Então, o centro não é mais o homem e sequer Deus. E nesse processo, quando você tende para a natureza e gasta muita energia em cima disso, e cria essa concepção de que o homem é igual à natureza, ele perde justamente o seu status, que é o status fundamental da doutrina social da igreja, fundamental do direito natural, fundamental da vida em sociedade, que é a dignidade inalienável do ser humano. O seu valor intrínseco, ou como diria o Papa Francisco muito bem, a dignitas infinita, a sua dignidade infinita, uma dignidade ontológica, uma dignidade moral, social e existencial. Aquele documento é maravilhoso. Então, veja, o homem tem uma dignidade altíssima sobre a criação. Deus diz, e fizeste um pouco menor do que os anjos, e tudo submeteu aos seus pés. Está nos Salmos. Então, quando você inverte essas coisas, e você perde a dignidade do ser humano, igualando o homem à terra, ao mineral, ao bicho, etc., você vai perder o senso de importância. Porque se tudo tem o mesmo valor, bom, vai depender da vontade de quem quer. Então eu não vou simplesmente me sentir mal, ter um peso moral por matar uma criança no ventre da minha mãe, da minha esposa, etc., quem quer que seja. Né? Eu não vou sentir um peso, porque eu tenho a mesma condição que uma pedra. Uhum. E pior, muitos acabam se cometendo atos anticoncepcionais, abortivos, etc., por um ideal de redução de população. Nós temos muitas pessoas no mundo, não podemos ter muitos filhos. E essa mentalidade penetrou profundamente nos meios católicos, cristãos, protestantes, etc. Né? 90% dos protestantes que eu conheço
defendem a vida são contra o aborto. Mas quando fala de camisinha anticoncepcionais, não, mas ele já bem, não é? Mas no meio católico também tem muito católico mal formado. Não, olha só, é um, dois filhos, hein? Agora não dá mais, né? E quando vai fazer uma paternidade responsável, como ensinava Paulo VI, não faz pelos métodos naturais. Vai fazer pela pílula, abortivo, DIU, tudo que faz mal ou tem consequências nefastas até abortivas para a criança. Então, mas esta é uma mentalidade que foi implantada em nós. Isso não é natural do ser humano, querer regular a este ponto a natalidade. É porque nós fomos convencidos de que os filhos dão trabalho, são caros, eles vão interferir demais no mundo, o mundo está muito ruim. Inclusive, esse pessimismo histórico que está acontecendo agora no mundo é muito, muito, muito maléfico. As pessoas estão muito pessimistas, o mundo vai acabar amanhã, é guerra agora, né? Tá todo mundo para baixo, sendo puxado para baixo o tempo inteiro. É o apocalipse, é o sinal dos tempos, está tudo acabando. As pessoas não estão conseguindo mais sonhar 10 anos para frente, 20 anos para frente, 100 anos para frente, 1000 anos para frente. Eu digo, Jesus pode voltar agora, mas pode voltar daqui 5.000 anos, gente. Exatamente. Se vocês acham que esse mundo está ruim agora, vocês não imaginam como ele estava antes do dilúvio. Estava muito pior. Muito. 1 bilhão de vezes pior. Interessante. Se vocês imaginam que está ruim agora, vocês não sabem o que foi a transição do fim do Império Romano, em 454, não me lembro bem, até o início da Era Medieval e da consolidação da cristandade lá no século IX. Esses 300, 400 anos de agonia do Ocidente, em que você lê os textos da época, é só choro e ranger de dentes, todo mundo achando que o mundo ia acabar. E o mundo está durando mais 1.500 anos, gente. Então, este pessimismo é satânico. Isso nos impede de criar, de sonhar, de ser mais. Nos impede de olhar para cima. Agora, eles querem, Fabiano, que a nossa preocupação seja terrena. Exatamente. Então, os terrenos, ou seja, como o homem da terra, ele vai pensar terrenamente. O homem que é celestial, ele vai pensar de modo celestial. Né? E este texto é um texto absolutamente terreno, rasteiro. Exato. E burro, porque ele chega aqui num ponto na página, no ponto 29, dizendo que os povos indígenas, comunidades tradicionais e populações de baixa renda no campo e na periferia da cidade, ou seja, os índios e os mendigos, né, são detentores de conhecimentos tradicionais. Habilidades e organizações que podem nos ajudar a enfrentar a crise climática. Olha que lindo. Então tá bom. Então os índios, os mendigos e os quilombolas vão nos ajudar a vencer a crise climática. Sabe por quê, Fabiano? Porque eles têm um entendimento profundo dos sinais precoces de mudança climática e das estratégias de adaptação. Eles desenvolvem redes de solidariedades, eles enfrentam desafios com acesso limitado de recursos e se organizam em comunidade até em nível internacional para combater a crise. Agora, se eles são tão pica das galáxias, por que a CNBB não consultou os índios para ver se o Covid mesmo era da mudança climática? E pior, se eles sabem prever o que vai acontecer, por que eles não perguntam para os índios o que vai acontecer daqui a 10 anos com o clima? Exatamente. Eles dizem isso aqui e não dão uma prova. Ou seja, isso aqui é pura... É peido verbal, entendeu? Só que como é escrito, né, citando documentos, né, da igreja no meio para parecer que está, né, dizendo coisa com coisa, né? Uma pessoa inaudita, né, às vezes muito inculta, talvez vai lá e né, pode ser isso mesmo. Exatamente. Como esse negócio de que o CO2 causa o aquecimento, meu. Ainda nessa, cara. Depois que o Al Gore foi desmentido, depois que toda essa história foi desmentida, os caras ainda continuam falando a mesma coisa. Exatamente. E você tocou num ponto importante, essa questão de nós estamos no ano da esperança e nós temos um texto que atenta contra a esperança, porque a gente vê escrita e principalmente muito discurso aí de bispos, infelizmente dizendo, se nós não cuidarmos do planeta, nós não vamos ter onde viver. Se nós não cuidarmos da terra e ela acabar, como é que eu vou salvar a alma? Meu Deus do céu! Ou seja, você insufla as pessoas
a viverem uma tensão que ela para de se preocupar com a fé, porque eu tenho que cuidar aqui da planta que está morrendo, do animal, não que isso não seja importante, mas eu abandono toda a transcendência para me apegar a algo que o próprio Jesus disse, céus e terras passarão. Exato. Veja, Fabiano, é um processo que o Carlos Alberto Saccheri explica muito bem, que ele chama de... eu até vou dar uma aula amanhã para os meus alunos do Bom Combate, ele chama de guerra psicológica, né? Que é o seguinte, ele diz aqui, vou resumir, cadê aqui, ó. Pega-se um valor antigo, aqui ele dá o exemplo do latim, e toma-se um valor novo, o francês. Então você sustenta este contra aquele, o francês contra o latim. E em seguida escreve um artigo ironizando o passado do latim. Os seus leitores católicos vão dizer, é o concílio. E o que se repete com bastante frequência desde 65. E isso se chama de informação religiosa. Então, o que eles fazem é o seguinte. Olha, o capitalismo não cuida do mundo. Então, nós temos que ser ecologistas. Aí, eles fazem oposição entre o modelo econômico atual e o ecologismo. Sendo que a única maneira de você poder ter um mundo sustentável ecologicamente é você ter uma sociedade economicamente viável, que seja capaz de dar lucro, pagar seus funcionários, ter uma boa estrutura, cuidar da dignidade humana e, sobrando dinheiro, investir em coisas sustentáveis. Foi isso que eu aprendi na faculdade de administração, na FGV, etc., quando eu estudei sustentabilidade. Porque toda a minha formação foi em área administrativa de sustentabilidade. E na época chamava assim, né? Hoje em dia essa merda ecológica. Então, assim, eu conheço bem o meu problema. Eu fiz um TCC de 150 páginas sobre a Amazônia. Eu sei bem do que esses caras estão falando, sei tudo que é uma palhaçada. Então, essa guerra psicológica consiste em criar uma dicotomia falsa. Ou seja, ou você é cristão e vira um ecologista fervoroso, ou você não é cristão. Eu digo, não. Eu não vou tomar o alarmismo, né, ecológico como uma premissa. Porque, olha, até o comunista do Hugo Asbach, olha o que ele diz aqui. Ele fala, aqui, ó, que a gente não pode ser... Ele fala para a gente não cair no alarmismo. É maravilhoso aqui. Agora eu não vou achar onde é que ele está. Mas ele diz que o alarmismo deixa a gente burro. Eu não vou achar, aqui está no artigo dele. Bom, não veio ao caso que eu não estou achando. Mas, enfim, porque o alarmismo emburrece, você fica desesperado. Então, se esses caras quisessem nos formar ecologicamente, Fabiano, para encerrar, o que eles deveriam fazer? Pegar um treco chamado, aqui, ó. Pegar isso aqui. Ó, doutrina social da igreja. Ou síntese da doutrina social da igreja, etc. Todos os compêndios que existem, né? As encíclicas da Rerum Novarum para cá, e mostrar que o cuidado com a nossa casa comum, né? Com a natureza, com a criação, vamos chamar esse é o verdadeiro nome dela, né? Natureza é um nome errado para isso. O nome é criação. Ela decorre de uma série de princípios. Ela não é o princípio. Ela decorre de uma série de princípios. E como, por exemplo, o princípio do bem comum, da destinação universal dos bens. Responsável com a criação. Porque a criação é boa, ela foi feita por Deus, ela foi nos dada, etc. E nós vamos utilizá-la dela para o bem, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, financeiro, prosperidade, conforto, alívio das dores, dos pobres. Deus fez esse mundo inteiro para nos servir. E para que ele fosse o templo de Deus com os homens. Não para que ele fosse algo sagrado. Entendeu? Porque algo só se torna sagrado se Deus está ali de fato. Como na sarça ardente. Né? A sarça ardente era sagrada porque Deus estava ali falando. Uma teofania. Agora, a terra em si, ela não tem Deus. Aqui eles entram talvez, aqui nessa campanha, vou dizer talvez para não me acusarem depois, mas talvez aqui eles estejam beirando, eu falei numa caixinha isso, Fabiano, um treco chamado panenteísmo.
conhecido, mas o Leonardo Boff é adepto disso. O panteísmo, pan é tudo, teísmo, Deus. Então, panteísmo é uma visão, por exemplo, hindu, ou até indígena, se você quiser, aqui do Brasil, de que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, cada coisinha da natureza, cada planta, micróbio, bicho, pessoa, blá, 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 Deus é ela e ela é Deus. Não existe diferença. É tudo uma só. Uma coisa só. Essa é uma visão que esse texto aqui se distancia. Porém, ele chega muito próximo de um panenteísmo. Pan, tudo. Em, dentro. Teísmo, Deus. Ou seja, Deus em tudo. E tudo em Deus. Então, quer dizer, Deus não é aquela coisa, mas as coisas têm um pouquinho de Deus, vamos dizer assim. Sim. Ou seja, Deus está ali de algum modo, né? naquela coisa santificando. Mas Deus não está restrito ao mundo criado, ele transcende. É uma coisa esquisita. Então, é assim que você consegue atribuir a sacralidade à natureza sem confundir com o panteísmo. Entendeu? Então, assim, tanto que, se você vai ler os textos do Boff, ele fala que a Terra, né, que cuidar da Terra e fazer atos e atitudes ecológicas é um ato sacramental. Sim. Bom, se a gente fala de pecado ecológico, conversão ecológica, a gente tem que falar de sacramento ecológico. Se fala de via sacra ecológica, então a ecologia vai virar o novo social. Exatamente. Como que foi abordado. Mas se você pergunta o que é o pecado ecológico, ninguém sabe definir, porque a definição é vaguíssima, ela pode caber tudo e nada ali dentro. E Deus e a igreja não nos deixam na confusão. O pecado é o quê? Um ato de omissão, pensamento, uma omissão, um pensamento ou uma palavra que transgridam a lei de Deus da igreja. Ponto final. Ou a lei moral natural. Ponto final. Isso é pecado. Agora, exatamente. Pecado ecológico é o quê? Não sei. Né? Eles falam que é uma atitude de indiferença com todo, com a terra, com tudo. Tá, mas me dá um exemplo bem concreto assim, de pecado ecológico. É jogar uma bituca de cigarro no chão? Né? Soltar uma fumaça de um vape, né? Na coisa? É você desperdiçar uma água quente que estava sobrando no seu copo? Né? Isso é venial ou é mortal? Eu preciso saber, porque a minha salvação está em jogo. Se o pecado ecológico for verdade. Mas eles estão andando, né, para isso. A preocupação é outra, entendeu? Você vê, o documento é 99% sobre política. Exatamente. Modelo econômico, capitalismo, puta, assim, é muito chato. Inclusive, entendeu? No artigo que eles falam sobre os 10 mandamentos, eles dizem que a lei de Deus foi colocada em vista da preservação da natureza. Eles chegam a esse absurdo. Eu não vou me lembrar aqui qual é o ponto lá, mas eles chegam a citar isso. A lei de Deus, o quê? A lei de Deus foi criada em vista da preservação da natureza. Tem um ponto lá do texto. Gente, sinceramente, não dá. Então, assim, as pessoas têm que entender que isso não é uma agenda inocente. Saiba quem escreveu isso aqui ou não. Entendeu? E não é uma agenda cristã. A mordomia responsável da criação é uma atitude cristã e católica necessária para todos nós. Agora, isto aqui não. Porque, veja, eles propõem a mudança de todo o modelo econômico, social, de justiça, etc., Fabiano. Ou seja, você tem que reformular o mundo inteiro. É isso que eles estão propondo. Ou seja, uma revolução global, uma administração global. Isto é, o plano do anticristo. Será que eu estou muito louco em interpretar a coisa assim? Isso não está no... Não é nas entrelinhas, está na cara de quem lê, logo nas primeiras páginas. Exatamente. Né? E aí fazendo essa confusão de Deus e da criação. O seu Espírito Santo está em toda a criação. Epa! Eles dizem isso lá. Então, isso soa esquisito. Isso me parece panteísmo, panenteísmo ou outra coisa. Uhum. O Espírito Santo não está em toda a criação, não, meu querido. Ele está nos batizados. E em quem ele quer revelar de modo excepcionalíssimo. Mas onde é que eu sei a presença do Espírito Santo? No batizado. Exatamente.
E aí, Não é Bernardo, isso? eles falam sempre que tudo está interligado, e Tá. aí seria assunto Não. isso seria assunto em outro momento, mas me vem muito o texto final lá do Sínodo, onde ele vai falar muito do batismo e vai falar muito do subjetivismo. Essa é uma palavra quase que de ordem lá no documento final do Sínodo, da sinodalidade, o subjetivismo. Então, eu acho que Isso. isso se aplica também a esse documento da campanha da fraternidade, porque, como você bem falou, o Espírito está em tudo. E quando eles falam de diversos pontos sem dar provas, então é algo muito subjetivo. Então, isso é muito perigoso, porque você tira as pessoas da solidez de uma fé arraigada nos seus fundamentos, na sua lei, na sua moral, e deixa as pessoas ao sabor do seu pensamento, da subjetividade, do que ela entende, ou do que fazem ela entender. Então, assim, isso aí, essa interligação desses pontos, é porque agora arrefeceu um pouco a questão sinodal por conta do ano da esperança, do Jubileu da Esperança. Mas Não, eu também acho porque ninguém deu bola para aquilo. mas eu acho que isso aí ainda vai render um pouco, até porque a gente ainda tem aí um desdobramento do sino da Amazônia. Como você falou, tudo vai ser ecológico, né? Basta ver uma missa amazônica, um ritual amazônico, um missal amazônico, uma conferência episcopal amazônica. Então, é assim, nós ainda veremos muito ainda esse tema, viu, Bernardo? Sim, sim. É isso. Nós temos que estudar, Fabiano, conhecer esse programa. Entendeu? Exatamente. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o texto base. Vocês verem que não é um espanto e uma indignação gratuita que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou fingindo indignação, não, eu estou realmente muito indignado com isso. Porque, olha, pensa a quantidade de recurso dos fiéis. O recurso que você manda para a CNBB, o recurso que as dioceses mandam para a CNBB com o seu dinheirinho, que eles não prestam contas do que eles recebem, a CNBB presta conta, Fabiano? Não. Não presta. De forma nenhuma. Fala de transparência, pipipi, não sei o quê, e não presta um centavo que eles recebem. Bom, então eles pegam todo o nosso dinheiro que a gente manda lá para os nossos lindos bispos. Existem bispos bons, maravilhosos. Mas, né, tá a cúpula lá. Então, eles imprimem. Eu não sei, eles não falam aqui qual que é a tiragem. Não falam. Mas você imagina, esse texto, esse manual que aqui que tem tudo, né, todos os materiais, tem 550 páginas. Então você deve ter impresso o quê? Sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil cópias disso tudo. Fora os outros materiais avulsos, Sim. os cartazes, jornalzinho, panfletinho, os envelopes. Aí, dezenas de pessoas para escrever esse documento, para revisar, para não sei o quê, para pesquisar. Um esforço, assim, hercúleo para fazer isso. Então, assim, por que vocês não param de lenga-lenga e não dão um exemplo? Pega esse dinheiro todo que vocês vão gastar com a campanha da fraternidade e invistam ou criem um projeto próprio ecológico, já que isso é tão importante. Sim. Em vez de ficar bancando aqueles projetinhos que ninguém sabe muito bem onde é que fica, o que tem, o que faz, que eles dão com o Fundo Nacional de Solidariedade. Por que eles não fundam o negócio? Entendeu? Ou, melhor, porque eles dizem, olha, fica na paróquia e vocês da paróquia vão fazer ações aí para ajudar as pessoas a conhecerem a doutrina social da igreja que fala do cuidado com a criação. Não. Você joga o dinheiro para a CNBB, gastar milhões, sei lá quanto, de dinheiro para produzir isso aqui. Esta, assim, olha, não há palavras, essa vergonha. E usar São Francisco de Assis para isso. Olha, exatamente. Tinha todos os motivos do mundo para escrever o Cântico das Criaturas no final da vida, menos a motivação ecológica. Exatamente. Né? Mas isso aí acho que não convém explicar agora, porque ia demorar muito. Né? Mas as motivações dele eram outras. Eu explico isso na minha aula lá sobre a campanha da fraternidade. Sim, e aí eu queria até, Bernardo, que você falasse novamente aí, você lançou sua aula, sua análise sobre esse texto,
hoje, não foi hoje à noite, está lá disponível. Fale aí só um pouquinho para quem está aqui já ir procurar, já adquirir. Então, o que eu expliquei aqui para vocês é assim, é 0,1% do que eu explico na aula, né? Então, essa masterclass chama-se Agenda Oculta, Desvendando a Agenda Oculta da Campanha da Fraternidade 2025. Por quê? Porque ela tem uma agenda oculta. Como, repito, consciente ou não a CNBB, ela está promovendo isso. Então, primeiro, eu explico o que é a Campanha da Fraternidade, quais são os seus problemas e como você deve criticá-la com sabedoria. 2, eu explico o que é o ecologismo, da onde que ele nasce, quais são as suas motivações, quem são os políticos envolvidos, quais foram as intenções, cito os textos dos diferentes clubes e reuniões e artigos científicos, blá, 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 tudo isso. E, por fim, a parte final é dividida em 3, onde eu explico sobre São Francisco de Assis, por que ele escreveu Cântico às Criaturas, por que ele tinha este amor, essa necessidade de manifestar publicamente a sua admiração pela criação, né? Que não é uma preocupação ecológica. Depois eu falo sobre a ecoteologia, quais são os seus fundamentos, né? Os seus princípios, as suas inspirações, aonde ela quer ir, quais são os seus erros, etc. E, por último, eu vou à própria campanha da fraternidade, pegando trechos de cada parte do documento base, né, do texto base, e mostrando o erro, né, lendo o texto, mostrando o erro, né, explicando o que eles querem dizer com isso e dando as refutações e os problemas, e aí eu termino com um grande fechamento. Então, é uma aula aí de umas 2 horas e pouco, né, 2 horas e meia, mas ela está dividida em 4 partes, então fica fácil de digerir, né, você não precisa assistir a aula inteira. E tá um precinho módico, acho que é 30 e poucos reais, 37. O link está na minha bio. Eu fiz o mesmo preço do documento da CNBB. Então, você pode ler isso aqui, gastar os seus 37 reais e ler essa porcaria, ou você pode comprar a minha aula. Eu fiz o trabalho para você e ainda te ensino o que a CNBB não ensina, né? Então, entre no link da minha descrição lá e acesse. Está sensacional. Eu gastei muito tempo preparando essa aula. Olha, o meu documento que eu usei para preparar essa aula aqui, de bullet point, ou seja, daqueles pontinhos para eu ler e fazer observações, aqui são 25, em letra miúda. 25 páginas escritas. Eita. Então, assim, eu preparei um material vastíssimo, com muita citação. E vocês vão ter que ver e rever a aula várias vezes para entender. E aprofundar, né? E, Bernardo, eu quero te agradecer muito, porque, assim, aqui você nos introduziu na pontinha do iceberg, porque todos os livros que você mostrou, os pontos que você abordou, necessitam, assim, gravemente de um aprofundamento, porque, como eu falei, não é um assunto que vai ficar restrito só à Quaresma, é algo que envolve a nossa vida como um todo. Né? Inclusive o futuro da nossa geração. Né? Isso é muito grave. Então, precisa ser abordado. Então, um primeiro passo, compre aí a aula do Bernardo. Né? Essa análise, com certeza, assim como todas as outras que ele já fez, deve estar um primoroso. Busque rezar, busque conhecer para poder defender a fé. Né? Bernardo, muito obrigado. Pode fazer suas considerações finais, mas desde já, muita gratidão. Todas as vezes que a gente lhe solicitou aqui para uma live, para o nosso canal, para algum assunto, vocês sempre esteve solícito. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Deus te abençoe muito a sua vida, a sua filha. Obrigado, Fabiano. A página Educar para o Céu é sempre uma bênção nas nossas vidas. Eu agradeço também pelo seu trabalho, pela sua amizade também. A gente se fala quase todo dia, né? Aqui falando pela internet, está há muitos anos já. E dizer para vocês o seguinte: a gente tem que. Já chegou a hora, né, pensando, Fabiano, deixa eu ver. Estes 7, olha só, eu estou há 7 anos falando todo ano sobre campanha da fraternidade. Então, eu acho que já chegou um ponto em que nós católicos temos que sair desta argumentação do tipo: a campanha distrai a Quaresma, entendeu? A campanha não sei o quê, entendeu? A campanha é comunista, a campanha não sei o quê.
Isso funciona? Funciona como um discurso que apenas reforça a posição de quem crê. E a posição de quem não crê não vai mudar nada. Então, a verdadeira arte do conhecimento, do convencimento, vem pela arte do conhecimento. Então, quando você chega para alguém também assim, você explica depois o que você vai aprender na minha aula, você diz, bom, isso aqui não tem cabimento nenhum eu abraçar isso aqui, entendeu? Agora, a gente não pode. Eu tenho certeza que muitos padres, diáconos, etc., até bispos, podem estar assumindo essa campanha como uma coisa boa. Porque, gente, é bom, tem que cuidar do meio ambiente mesmo. Mas em qual medida, sob quais circunstâncias, quais são os atenuantes, qual que é o lugar da natureza na criação, etc. Então, essas perguntas não são respondidas ali de forma clara, são tudo confuso. Entendeu? Não existe ali a hierarquia dos seres. Então, assim, ou nós damos um passo além da crítica, assim, como se diz, de rótulos, né? Ah, é isso. Né? Isso aí funciona por um momento, depois tchau, entendeu? Agora, uma crítica contundente, dura e firme, e sábia e aprofundada, muda o jogo, entendeu? É chato? É chato muitas vezes a gente ter que estudar essas coisas, porque a gente gostaria de... Pô, eu, por exemplo, em vez de ter lido 550 páginas aqui, eu poderia estar lendo esse livro aqui do padre François Costa, Jesus Cristo, o único Salvador, que fala sobre cristologia e soteriologia. Poderia estar lendo isso aqui, ou tantos outros livros que tem na minha mesa. Então, mas não, a gente tem que se dedicar a isso. Eu não leio só o que eu gosto. 80% dos livros que eu leio é das coisas que eu preciso ler. Né? Então, isso faz parte da nossa mortificação e da nossa missão. Né? Então, o combate ao mal, ele está implícito nele, Fabiano, o conhecimento do mal. Isso é ruim, é chato, incomoda, frustra, decepciona, assusta. Tem gente que fica muito assustada, não quer continuar a estudar. Né? Então nós precisamos de espíritos fortes, corajosos. O cristianismo não é para homens de geleia, nem mulheres. Então, vamos botar as nossas armaduras espirituais, que são poderosas em Deus, entendeu? E pronto. O Coef ele pergunta se eu nunca quis seguir pela via do gnosticismo. Olha, meu querido, eu já li muita coisa sobre isso e eu não acho que a metafísica é muito pequena. Mas isso é uma conversa para outra live. Tá bom. Fabiano, tá bom. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Deus abençoe a Santa Quaresma para você e sua família. Amém, Santa amém. Pra... Todo mundo com Frei Gilson, hein? Todo mundo fez isso, às 4 da manhã. Se Deus quiser. Grande abraço, meu irmão. Abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau.